Olá, gente. É, Hoje a gente vai ver então essa parte do assembly do Atmega. O assembler, né? Assembler na verdade é um montador. Assembly é a linguagem de montagem, mas não tem problema você falar de um jeito ou de outro. Ninguém vai não entender você. Vamos ver algumas coisas importantes primeiro. É, Conceito de registrador e variáveis constantes. No assembler não existe exatamente variáveis, né? Constantes existem, mas variáveis não são bem variáveis, são posições de memória não fixas que você pode determinar a qualquer momento. Agora, você pode usar registradores. Registradores são posições fixas da memória, tá bom? Como está escrito aí. E eles auxiliam na transferência de dados entre registradores, entre posições de memórias, tá ok? E permitem, né, que auxiliam nesse armazenamento na configuração e execução de comandos do assembly. Né? Essas posições possuem nomes fixos. Você pode até dar apelido para elas, mas elas, internamente, o ATMegas reconhece com o nome original. Então, por exemplo, o sreg, que é o registrador de status, o ddrd, que é o registrador de definição de pinos de entrada e saída da porta D, o MCU-CR, que é um registrador de definição de configuração do ATmega, o R20, que é o registrador geral. No ATmega, né, de R0 até R31, que são os nomes, são registradores gerais. Os demais são considerados registradores especiais ou de entrada e saída, I/O, tá ok? Agora, o que a gente considera variáveis? Veja só, não é o mesmo conceito que existe em linguagem de alto nível. O que a gente chama de variáveis, na verdade, nada mais é do que posições de memórias não fixas que você pode trabalhar. No ATmega 328, por exemplo, essa posição que você pode renomear, que é livre, né, na memória RAM, começa a partir da posição 0x60, né, no hexadecimal 60. Seria a posição 256 em decimal, tá, da SRAM. A partir dessa posição, você pode atribuir nomes. Né? Então você pode dizer que o nome da posição 061 é LED, por exemplo. Né? Ou a 064 é Potem. Né? E aí essa posição fica nomeada, fica como sendo um registrador. Ela não pode mudar essa posição. Você não pode pegar o Potem e mudar para outra posição ao longo do programa. Então fica sendo como um registrador fixo, né? Quer dizer, mas numa posição aleatória. Não são os registradores nomeados, tá? De novo, o ATmega tem uma lista de registradores que tem o nome deles, que é aquele. Você pode até dar apelido para aquele registrador, mas ele tem um nome fixo. Agora, você pode usar espaços de memória abaixo da posição 060 em hexadecimal, 256 em decimal, da SRAM, da memória RAM, e pode nomear, dar nomes a esses espaços. Aí eles ficam sendo, durante seu programa, iguaizinhos a registradores, mas eles são registradores que você criou, não que são registradores oficiais do ATmega, tá ok? Então isso a gente atribui analogicamente ao conceito de variável, tá? O que na verdade é assim que o compilador faz. O compilador pega o nome da variável que você deu, ou atribui a um registrador geral, ou atribui a uma posição de memória qualquer abaixo da posição 256 decimal, tá ok? Bem, vamos falar um pouquinho agora dos tipos de endereçamento. Aqui a gente tem o imediato, direto, indireto e pilha, tá? Esses são os tipos de endereçamento que o ATmega suporta. O que é o imediato? Imediato, você vai colocar um valor direto, um valor, desculpe, direto não, vamos usar a palavra para não confundir. Um valor imediato, ou seja, é aquele valor, não tem acesso à memória, entendeu? Não há acesso à memória. No ATmega, o decimal é representado pelo número sem nenhuma indicação. O hexadecimal é representado por 0x. Por exemplo, 15 é 23, né, em hexadecimal. E em binário é representado por 0b, né, em 8 bits, tá bom? Aqui é 23 em binário.
Então essas são as três representações possíveis. Tem octal também, mas é muito pouco usada, a gente não vai perder tempo com ela. Em geral, se você for ver a maioria dos programas, ou é decimal, ou hexadecimal, ou binário. Principalmente, gente, na hora que a gente for mexer com registradores, binário tem um poder muito maior do que botar decimal ou hexadecimal, tá bom? Vocês vão ver por quê. Esse é o endereçamento imediato, ou seja, não acessa a memória. O endereçamento direto, geralmente, é o registrador, tá? Ou o registrador, aqueles gerais, né? Ou aqueles que você nomeou, tá bom? O que que ele faz? Ele aponta para o valor. Então você atribui ao registrador um valor e usa o registrador para apontar para aquele valor, tá bom? Esse é o endereçamento direto. Você pega o valor pelo registrador, diferente do imediato. O imediato você não usa registrador, você não usa memória, você simplesmente coloca um valor lá, direto. Aqui não. Aqui direto não, imediato. Aqui é o endereçamento direto, ou seja, o registrador aponta para o valor, onde está na SRAM, tá ok? Já o indireto, ele usa um outro dispositivo. Ele usa o registrador, o endereço, para apontar para uma posição de memória. Nessa posição de memória é que contém o endereço onde está o valor. Entendeu? Então é indireto. Em vez de você ir direto para a posição da SRAM onde tem um valor, você vai primeiro para uma posição da SRAM que contém um outro endereço e lá nesse outro endereço apontado para essa posição do SRAM, onde está escrito apontador, essa aqui, você vai encontrar então o valor que você quer trabalhar. Isso é o endereçamento indireto. Agora, por pilha, é um pouquinho mais complicado. Você tem um registrador de pilha e comandos push e pop, tá? Comando para empurrar na pilha e para desempilhar, para empilhar e para desempilhar. E você usa o registrador, né, de apontador de pilha e o deslocamento da pilha. Então você tem um topo da pilha e você diz a quantidade de bytes que você quer tirar da pilha, tá bom? Em geral, você tira byte a byte, né? Então você vai tirando cada posição da pilha, você empilha e depois desempilha, né? Uma posição por vez, um valor por vez, tá? Esse tipo de endereçamento também é possível. Em geral, a pilha, ela armazena duas coisas. Ou armazena endereço de volta para quando você usa o RCAL ou o CAL, mas isso é feito pelo próprio ATmega, pelo próprio CPU do ATmega, e sem que você precise botar comando. Ou você usa a pilha para guardar informações que você vai pegar de volta depois que uma interrupção é cumprida, tá? A interrupção a gente vai ver na prática, tá? Porque explicar é um pouco complicado, então é melhor ver na prática. Então o que a gente pode dizer é o seguinte: a pilha é usada também em situações de interrupção. Você empilha informações antes da interrupção e depois que a interrupção é executada, você desempilha as informações para voltar ao fluxo normal do seu programa. Então a pilha no ATmega serve para essas duas funções. No ATmega, a gente pode ter um operando que tem tanto endereçamento indireto quanto um endereçamento direto, ou imediato mesmo. A gente pode pegar, atribuir onde está endereço, um valor imediato e jogar no registrador, tá certo? Então, no ATmega a gente pode mexer com esse tipo de situação. Por quê? Porque no ATmega você pode ter instruções com dois operandos, como a AD, SBR, SBC, a gente vai ver essas instruções, tá? De um operando apenas, sem operandos, né? Não tem operando, que leva até um ciclo de instrução, que é a mais rápida, que leva até 2 ciclos de instrução, que é um pouquinho mais lenta. Geralmente são instruções de jump ou de branch, ou de salto, né? E que levam mais de 2 ciclos de instrução, principalmente as que chamam subrotinas, tá? E outras instruções também. Então esses são os tipos de instruções que existem no ATmega. Então por isso que você tem instruções de 2 operandos, você pode ter um operando sendo acessado, o valor dele de forma direta, imediata ou imediata, qualquer um dos 2 operandos. Bem, algumas diretivas de assembly, elas são geralmente colocadas antes do programa principal. A ponto EQ, né, ela cria uma constante. Por exemplo, aqui ela cria uma constante bit ativo de valor 0
É interessante na hora que você for usar a EQ, sempre atribuir um valor ao nome que você está dando, com igual, e toda a instrução da assembly acaba com ponto e vírgula, tá? Geralmente. Então, você vai fazer o quê? Você vai atribuir a esse bit ativo um valor constante zero, tá bom? Nesse caso, o valor constante zero, o bit ativo vai ter esse valor do início ao fim e não vai poder ser alterado. Se você quiser alterar lá no seu programa, na hora de compilar vai dar erro. Outra coisa, no assembly não precisa do ponto e vírgula não, só no C, tá? O ponto def, ele faz o seguinte, ele atribui a um espaço de memória um nome. Por exemplo, R16 é um registrador, é um espaço de memória já devidamente nomeado. A gente pode atribuir um apelido usando o ponto def. Ou botar aqui um endereço abaixo do 060 e atribuir um apelido, tá ok? A .org, ela é usada para programa, ela indica endereços de programa. 000, 0x000 é o início do programa, tá? 0x002 ou 0x004, né? Desculpe, 0x0002 ou 0x0004 indicam posições de interrupção, para você botar rotinas de interrupção, tá bom? Assim a memória que você guarda as rotinas de interrupção, a memória de programa não é invadida, tá bom? O ponto include, pode incluir um arquivo .h ou .conf, qualquer que seja, arquivo que contenha alguma coisa que você queira usar e que não esteja no Atmel Studio, que não faça parte do Atmel Studio. Ponto .db é quando você quer inserir uma tabela de valores na área de programa, né? Geralmente isso usa a EEPROM para botar lá, tá ok? Então você pode usar a memória de programa, parte do EEPROM, para criar uma tabela de valores. Você pode, por exemplo, botar strings, né? Pode botar valores em decimal, em hexadecimal, binário, que seja. Só que esses valores com ponto .db são bytes. Com ponto .dw são word, ou seja, byte 8 bits, DW 16 bits, tá ok? Bem, a gente vai ver agora os comandos assembly, tá? Mas aí antes, algumas observações. A gente vai ver RD, RX na hora que a gente for ver a sintaxe dos comandos. Vamos ver isso aí, RD, RX, K maiúsculo, K minúsculo, B minúsculo, A maiúsculo, S minúsculo, Q minúsculo, XYZ maiúsculo e RAM END maiúsculo, tá bom? Bem, RD e RX representam qualquer tipo de registradores. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que os registradores de R0 e R15 não manipulam valores imediatos, tá? Então, os comandos que têm valores imediatos não funcionam usando R0 ou R15. Na hora que compilar vai dar erro, tá bom? Eles são usados para endereçamento direto ou indireto em qualquer situação. Por exemplo, você pode usar o R1 para atribuir um valor ao R0. Você pode usar o R15 para atribuir um valor ao R10, sem problema nenhum. Já os registradores de R16 e R25 são multipropósitos, servem para imediato, direto e indireto. Eles funcionam igual na parte direta e indireta ao R0 e do R0 e R15 e eles possibilitam carregar valores imediatos. Então, se você precisar carregar um valor imediato em qualquer registrador de R0 e R15, você vai ter que usar os registradores de R16 e R25 para atribuir esse valor imediato, depois um comando move para atribuir a esse registrador. O K maiúsculo é um valor imediato. Em geral, ele aceita valores de 0 a 255 ou em situações especiais somente de 0 a 63. Tá? O K minúsculo é label. Label ou endereço, aquela coisinha que você bota o nome, 2 pontos, tá? Ou o endereço da memória de programa, né? Memória de programa. É usado geralmente em saltos, né? Quando você quer saltar, né, um skip, alguma coisa assim, você usa esse label. O B é um bit específico de um registrador qualquer. Qualquer registrador, registradores gerais ou os registradores de I/O. Os registradores de I/O são os registradores que não são os registradores gerais. São qualquer registrador que não seja de R0 a R32, até R31.
tá bom? O porte B, porte A, porte C, PIN A, o ADC, MUX, etc, etc. A gente vai ver o uso de algum desses registradores, dos comandos que fazem trabalho com eles. Aí vocês vão entender isso. O S, geralmente, nos comandos, significa um bit do sreg, do registrador de status, tá bom? O Q é um deslocamento usado para endereçamento indireto. Você aponta para o lugar e lá tem o endereço e você soma esse Q, né, para deslocar. O X, Y, Z são registradores gerais também, multipropósito, mas só que eles representam pares. R26, R27 é o X, R28, R29 é o Y, R30, R31 é o Z. E para que ele serve? Para manipulação de números ou endereços de 16 bits. O Z, que é o R30, R31, geralmente é usado para mexer na memória de programa, tá bom? Então, ele é especial para isso. Mais uma vez, para a gente poder entender isso de maneira exata, a gente vai fazer isso com exemplos, que nesta aula não existem, tá? A gente só tem nessa aula a explicação dos comandos. Nas próximas aulas, a gente vai ver exemplos cada vez mais complexos, em que você vai entender tudo isso na prática. O RAM-ND não vai aparecer agora, mas ele vai aparecer muito na hora que a gente for mexer com memória de dados, principalmente de tabelas, tá? É o endereço de 16 bits mais alto da SRAM. Ele é muito usado na hora que a gente for mexer, manipular, principalmente os registradores X, Y e Z. Então aqui a gente está vendo os comandos, então. Dá uma olhada e você vai entender, né? O que é o add? O add adiciona sem carry, né? O que ele faz? Ele pega o que está no registrador origem, que é o RR, joga somado no registrador destino, no RD, soma com o que está no registrador destino, e o resultado fica no registrador destino. Então, digamos que no RR tenha 1, no RD tenha 2. Ele pega 1 mais 2, 3, e o RD, que estava com 2, passa a ficar com 3. Nesse caso, se, por exemplo, a gente está usando registradores de 8 bits e a soma passa de 8 bits, ele ignora, ele não trabalha com carry. Agora, já o ADC é a mesma coisa que o ADD, só que com carry. O que ele faz? Ele pega o carry, valor do carry e soma, tá? Ali no ADD ele não pega o carry. Então, o que ele vai fazer? Geralmente o carry é 0 ou 1. Ele vai pegar esse valor 0 ou 1 e somar, né, ao RR, RD e jogar em RD. No nosso exemplo, 2 mais 1 mais 1 seria 4, então em vez de 3, ficaria 4. Lembrando que o ADD ele não tem carry, então ele não joga carry também, tá bom? O ADIW, ele soma um número de 16 bits imediato, tá? Então não pode usar o do R0 R15 nesse comando, tá bom? O subtrai sem carry, que não usa o carry para subtrair. O sub-i, né, subtrai com número imediato, não pode ser usado para R0 a R15. O SBC faz a mesma coisa, né, subtrai com carry. Se o carry for 0, ele tira. Se o carry for 1, ele tira 1. O SBCI, ele subtrai número imediato com carry. Quer dizer, você bota o número 20, ele vai subtrair 21 se o carry for 1 ou 20 se o carry for 0. O SBIW subtrai com um número imediato de 16 bits. Lembrando sempre que tudo que for imediato, tá, não pode ser usado R0 ou R15. O AND faz um lógico entre os registradores. O AND-I faz um lógico entre o registrador e um número imediato. O OR faz um lógico entre registradores. O ORI faz um lógico com um número imediato. O EOR faz um OR exclusivo entre os registradores, tá? O COM faz um complemento a 1, tá bom? E o NEG faz um complemento a 2. Complemento a 1, o que ele faz? Ele nega todos os bits, tá certo? E o complemento a 2, além de negar todos os bits, soma mais 1, tá
tá ok? O SBR, né, ele liga o bit no registrador, tá? Então ele pega um bit e liga esse bit, tá bom? O CBR, ele desliga o bit no registrador, tá ok? Na verdade, os bits que estejam sendo apontados pelo número imediato, tá? Na verdade, ele faz um OU, né, com o número imediato, ligando os bits, né? E faz um E com o número imediato, desligando os bits. Neste caso, só o CBR pode ser usado com R0 até R15. O SBR não, é uma exceção, tá? O INC, ele incrementa, tá bom? O DEC decrementa de 1, né? Esses dois aqui também não podem ser usados no R0 e R15, tá bom? O TST, ele testa se o valor contido no registrador é negativo ou zero, tá bom? Ele faz um E e testa se o valor é zero ou negativo. O CLR desliga todos os bits do registrador, tá bom? O SER liga todos os bits do registrador, né? No caso, o SR também não pode ser usado entre R0 e R15. Você vai ter que jogar o valor, esse aí, né? Vai ter que usar o SER para um registrador genérico e depois você atribui ao registrador de R0 e R15. O multi faz uma multiplicação com números sem sinal. Como é uma multiplicação, ele geralmente guarda num espaço de 16 bits, que é o R1 R0. Então, o R1 R0 são os dois registradores que guardam operações de multiplicação. Isso é importante. Então, se você vai usar multiplicação no seu programa Assembler, você não deve atribuir ao R1 R0 nenhum valor, tá bom? Nem apelido, nem nada. Você vai usar o R1 R0 para guardar o resultado das multiplicações. No caso do mul, não tem sinal. No MUS tem sinal. Do MUSU faz multiplicação entre o número com sinal e sem sinal. O que significa isso? Esse aqui sempre vai fazer a multiplicação com número positivo, esse com negativo, esse com número negativo e positivo. Esse aqui faz multiplicação com fracionário, tá? O formato fracionário geralmente é um conjunto de bits n e ponto um conjunto de bits q. O conjunto de bits n aponta a parte inicial da fração, né? O elemento a ser fracionado e o que a fração. Então, por exemplo, se eu quiser representar 2 terços, você vai ter que botar em N2 e no O3, tá certo? O FMUS, ele faz a multiplicação fracionárias e utiliza sinal. E o FMUSU faz multiplicação, um com sinal e outro sem sinal. Esse aqui faz sem sinal, esse aqui faz com sinal, esse aqui faz um com sinal ou sem sinal, de modo fracionário. Lembrando sempre que o formato fracionário é n.q, tá? Ele não usa números de ponto flutuante. Ele usa essa forma aí para fazer multiplicações de números fracionários. Isso é muito importante quando a gente estiver mexendo com potenciômetros ou números que você quer apresentar como ponto flutuante, tá? Tem uma rotina já feita de conversão, mas ela é muito grande. A gente vai ver no exemplo quando a gente estiver dando aulas de exemplo. Bem, aqui esses são comandos de salto, né? RJump é salto para o local do label Q relativo. O que significa isso? Significa que ele vai chegar no label Q e vai saltar um comando, tá bom? Isso é porque geralmente o label fica separado do primeiro comando depois do label, tá? Então você usa o RJump nesse caso, tá? O IJump, ele é usado para salto indireto, né? Usando o registrador Z. Então ele manipula número de 16 bits. Aqui ele usa números de 24 bits, tá bom?
esse salto estendido. Geralmente tudo que tem estendido, ele usa os 16 bits do registrador Z e mais 8 bits associados para fazer um salto de 24 bits, tá? O jump é um salto comum, não é relativo. Então a diferença do RJump para o jump é que o relativo ele vai pegar o comando que esteja abaixo do label. O jump ele pega se o comando estiver direto no label. O rcal ele chama uma subrotina que esteja apontada pelo label, né? E é a mesma coisa. Ela vai pegar a primeira instrução depois do label. Já o rcal é estendido. Isso para quê? Desculpe. O ical, né, antes do ical, ele chama uma subrotina usando endereço Z, ou seja, 16 bits. O ical é estendido, ele usa 8 bits, 24 bits, tá bom? O cal chama a subrotina direta no label, tá? Se tiver um comando associado ao label, ele executa aquele comando. Em geral, a gente bota o label e um comando abaixo do label, tá? É a melhor forma de a gente trabalhar. Não causa confusão. Aí a gente pode usar o rcal, o cal, o rjump, jump sem problemas. O hatch finaliza a subrotina. É o que indica o fim da subrotina. É a instrução de retorno. O hatch i finaliza uma interrupção. Uma interrupção é uma subrotina, tá? Uma subrotina especial, tá bom? Como vocês podem ver, ele usa a pilha, o stack, tá bom? O registrador de pilha. O CPE compara valores e se o que tiver no RR for igual a RD, salta, entendeu? Dá um salto. O CP só compara valores, ou seja, ele vai comparar e vai mexer nos bits do sreg, que são esses aqui. O que está nessa parte da tabela é o bit da sreg. O que está nessa parte dessa tabela são a quantidade de ciclos. Olha só a quantidade de ciclos que o rcal come, né? Com mais o hatch. Come muito ciclo. Então, chamar subrotina come muito tempo da sua CPU, do seu clock. Tá bom? Tudo bem. Mas aqui, voltando aqui, então, quando ele faz uma comparação, ele mexe aqui nos bits do sreg. Ele compara vendo o carry, compara com o valor imediato também. Aqui, novamente, não serve para trabalhar com R0 e R15. O SBR, ele pula se o bit do registrador estiver desligado. Que bit? O bit indicado por esse B aqui, tá bom? E o SBRS, o SBRC pula se o bit for 0. O SBRS pula se o bit for 1, tá ok? O SBIC pula se o bit do registrador I/O. Olha só, o SBRC e o SBRS servem para R0 até R31. O SBIC e o SBIS servem para registradores de I/O, tá? Porte B, porte A, DDR-B, ADDC MUX e etc, ADDC SRA e etc, etc, tá bom? Então isso aqui só para registradores de I/O, isso aqui para registradores gerais. Bem, aqui mais comandos de salto, só que neste caso todos eles estão associados ao registrador sreg. Então, cada um deles analisa um bit do sreg. Aqui num bit geral, né? Salta se o bit indicado do sreg estiver setado ou se ele estiver desligado esse comando aqui, BRBC. O BRQ, ele salta se o Z estiver ligado. Isso equivale a dizer que salta-se igual. Se o Z estiver desligado, ou seja, se o Z está 0, equivale a dizer que é diferente, tá bom? Se o bit C estiver ligado, ele também salta nesse comando aqui. Agora, a diferença desse para esse é que esse você só está analisando o bit C. Esse aqui você está analisando se o bit C aqui ele só está examinando o bit C. Você está ligado ou desligado. Aqui ele está examinando a mesma coisa, se o bit C está ligado ou desligado, mas, na verdade, se o bit C estiver desligado, equivale a salta-se igual ou maior, tá?
E se o bit C estiver ligado, equivale salta-se menor. Entenderam? Então você pode simplesmente ver o bit C ou analisar se o registrador, né, se a operação anterior, desculpe, deu um número maior ou igual ou um número menor. Esses comandos branch aqui, são comandos branch, eles são executados após uma operação. Então você faz uma soma, uma multiplicação, uma subtração, uma atribuição a um registrador qualquer, e você usa esses comandos para analisar o que aconteceu. Então, por exemplo, o comando brmi, ele salta, né, se o bit n estiver ligado, ou seja, se o número é negativo. Se o número for positivo, ele não vai saltar. Agora, se for BRPL, ele salta se for positivo. Se for negativo, ele não vai saltar. E assim por diante em todos os demais comandos aqui. Salta-se maior ou igual, salta-se menor com sinal, salta-se o flag requer estiver ligado. Esse aqui, BRVE, salta se houve overflow, tá? Esse aqui, salta-se se a interrupção está habilitada, salta se a interrupção está desabilitada. Percebe só o seguinte, os comandos de jump em comum, né, eles também eles não têm nada a ver com o comando em si, você simplesmente manda saltar. Esses aqui são comandos de salto condicionais, tá ok? Eles têm uma condição para que haja o salto. O RJump, o EJump, o jump, eles são comandos de salto sem condição. Tá bom? Essa é a diferença entre os comandos jump e os comandos branch. Tá? Os comandos branch ou skip são comandos de salto condicionais. Aqui são os comandos de movimento. O move é o mais comum. O que ele faz? Move o que está na origem RR para o destino RD. Então ele pega o valor que está no registrador RR e joga no registrador RD. Tá? O move RW, ele usa par, tá? Ele usa um par, por exemplo, R10, R9 e R5, R4, tá bom? Isso é para você movimentar o número de 16 bits. O LDI, que só funciona para R16 a R31, move um valor imediato para o registrador. O LDS, ele na verdade, ele move o que está apontado pelo endereço K, que pode ser tanto um outro registrador como um endereço mesmo, um endereço fixo. Físico, tá certo? Abaixo da 060, tá bom? É um endereçamento direto. Você pode fazer esse endereçamento direto, né, com o registrador X, né? Você está vendo que o registrador que eu estou ali em cima é o K, né? Esse aqui. Já aqui, aqui é o endereçamento direto. Já nesses carinhas aqui é o endereçamento indireto, tá bom? E eu uso para endereçamento indireto ou o registrador X, ou Y, ou Z. No caso, eu faço simplesmente apontando, e eu, além de apontar, eu também incremento, ou seja, eu modifico o ponteiro do registrador X, ou para cima ou para baixo, tá ok? A mesma coisa com o Y. A diferença é que o Z, né, e o Y, eles também carregam direto com deslocamento. Você pega o endereço que está no Y, soma com o endereço que está em Q, o número que está em Q, e desloca isso para achar o valor que você quer carregar no RD, tá ok? Isso funciona aqui no LDD para Y e para Z. No Z não tem isso, tá? Então todos os LDs ou os LDDs são para endereçamento indireto. Usam os registradores X ou Y, com pós-incremento e com pré-incremento, né? Quando for X ou Y+, é pós-incremento, ou seja, vai para o X e o X aponta para outra posição de 1 byte acima. Isso é bom para você percorrer, por exemplo, uma tabela, tá bom? Você quer carregar valores de tabela, você pode usar o X pós-incremento ou pré-incremento, ou o Y pós-incremento e
pré-incremento e assim por diante. A gente vai ver isso na prática, aí vai ficar mais simples para vocês verem. Bem, então aqui, enquanto aqueles comandos anteriores, LD, é carregar, ou seja, tirar de um registrador e botar na memória, aqui a gente armazena direto o registrador para o espaço apontado por quê? Quer dizer, desculpe, o LD a gente carrega, tira da memória e bota no registrador. Aqui a gente pega do registrador e joga na memória. É o store, é o armazena. Tá? Então ele pode armazenar armazenamento direto, ou seja, pega o que está no RR, e, no caso desculpe, o RD, e joga no K, tá? Os STs ou os STDs são para armazenamento indireto. Eles usam o registrador X, Y ou Z, tá? Sendo que o Y e o Z eles permitem deslocamento, tá bom? O X não. Então, o STS armazena indireto, ou seja, pega um valor que está apontado pelo registrador e joga na posição de memória apontada por K. Ok. A gente também tem esses comandos LPM, que são comandos para memória. Então eles usam, como vocês podem ver lá, eles usam o registrador Z. Né? Todos os comandos que têm acesso à memória usam o registrador Z. Esse ramp Z equivale àquele RAM end, tá bom? Então, os ELPM, né, são comandos, ou ESPM, são comandos que acessam o programa de memória usando 24 bits. Tá? Por default, eles usam o registrador Z. Tá bom? Aqui, desculpe, eles usam, aqui ele usa 24 bits, é isso mesmo. Isso aqui é 16 bits, esse aqui 24. Esse aqui 16, só que ele armazena o que está na R1, R0. Esse é específico, tá bom? Só trabalha com R1, R0, assim como o ESPM também. Agora, o importante disso aqui são esse aqui, o in-out. O que o in faz? O in, ele lê dado do registrador de I/O, esse registrador aqui, e escreve RD. Então, para que ele serve? Ele serve para o registrador de dados enviar dados para o ATmega. E o out serve para o contrário, para o ATmega enviar dados para o registrador de I/O. Entenderam? Então, por exemplo, se você quer ler um dispositivo, né, de entrada e saída, os dados que esse dispositivo está enviando, você vai usar o in. Se você quer escrever no dispositivo de entrada e saída, ou seja, quer que ele receba dados do Arduino, do ATmega, você vai usar o out. O push e o pop funcionam com stack. O que o push faz? Empurra para a pilha, né? Empilha, né? E o que o pop faz? Desempilha, retira da pilha. Tá ok? Pilha é uma estrutura de dados onde o primeiro a entrar é o último a sair, tá? Você vai empilhando, botando, como se botasse um livro em cima do outro, e você quer pegar o último livro, você vai ter que tirar todos os livros anteriores para pegar o último livro. Então, o último livro, né, o primeiro livro é o último a sair, e o último livro é o primeiro a sair. Isso aqui é uma pilha. Bem, esses aqui são comandos lógicos, tá? Esse aqui são comandos lógicos genéricos, né? Esse aqui faz o shift. O que é o shift? Ele pega um 0 e joga no registrador à esquerda. Esse aqui joga à direita. Esse aqui rotaciona com carry. O que ele faz? Ele faz um shift com o valor do carry. Então ele joga o carry ali. Se for 0, né, à direita, esquerda. Se for 0, vai entrar 0. Se for 1, vai entrar 1. Tá bom? Percebam que a rotação ocorre com 0 e não com 1, tá bom? Esse aqui faz um shift aritmético, tá? Você coloca um número, né? Por exemplo, 4, ele vai pegar todos esses bits do 4, né, e rotacionar, tá bom? Swap, ele faz troca de nibbles. O que ele faz? Ele pega do bit
considerando 8 bits. Ele pega o que está no bit de 4 a 7 e troca de posição com o que está no 0 a 3. Então, o que fica no 0 a 3 passa a ficar no 4 a 7 e o que está no 7 a 4 passa a ficar no 0 a 3. Ele faz uma troca de metade dos bits, tá ok? O B7 ele seta o bit S do SREG ou desliga o bit S do SREG se for o BCLR, né? O SBI seta o bit do registrador de I/O, tá bom? E o CBI desliga o bit registrador de I/O. Esse A aqui não é o R0, o R31, é qualquer registrador de entrada e saída, o porte B, porte A e assim por diante, né? Esse aqui é interessante, ele carrega, tá, o valor do bit B, né, do que está aqui, para o bit T do SREG. Então você pega um registrador, por exemplo, R0, né, lá tem um valor do bit B, tá 1. Ele pega esse 1 e joga no bit T do SREG, tá bom? A mesma coisa que ele faz ao contrário. Ele pega o que está no o valor do bit T do SREG e joga no bit B desse registrador aqui, tá bom? O SEC liga o bit C do registrador. O CLC desliga o bit C do registrador SREG, tá? O SEM liga o bit N do registrador SREG. O CLN desliga o bit N do registrador SREG. O SEZ liga o bit Z, o bit 0, tá, do registrador SREG. Aí, o que significa isso? Se eu botei 1 no bit que indica 0, paradoxalmente ele indica que a operação anterior deu um resultado 0. É isso que significa, tá? Então, quando o bit Z do SREG está ligado, significa que a operação anterior, tá, deu 0. E se a operação anterior deu um número positivo ou negativo, vai aparecer 0 no Z, tá ok? Então, de novo, se o bit Z está ligado no SREG, significa que a operação anterior foi 0. Se estiver desligado, significa que o resultado da operação anterior foi um número positivo ou negativo. O SEI, ele habilita a interrupção global. Ele é importante quando a gente vai usar a interrupção. Tá? A interrupção, ela não é ligada automaticamente. Eu preciso avisar a CPU que eu vou usar mecanismo de interrupção. Como é que eu aviso a CPU? Com o comando SEI. Quando eu quero desligar a interrupção, ou seja, não quero que haja interrupção, eu vou usar o CLI, tá? O comando CLI. O SES liga o bit S do SREG, o CLS desliga. O SEV liga o bit V do SREG, o CLV desliga. O SET liga o bit T do SREG, o CLT desliga. O SEH liga o half carry do SREG, o CLH desliga. O NOP não faz nada. É isso mesmo, gente, ele não faz nada, nenhuma operação. Mas ele come um ciclo, tá vendo ali? Ele come um ciclo de máquina. Isso significa que às vezes você usa o NOP, um loop de NOP, para fazer um delay, para fazer um atraso, tá? É a maneira mais rápida e, digamos assim, menos complicada de usar um delay, usar o NOP, tá bom? O sleep, ele é um comando especial, tá? Assim como o WDR, que é o Watchdog Timer. Os dois, quando são usados, são para, por exemplo, você está controlando o dispositivo. É como o seu computador. Aí você deixa de usar, o que acontece? Fica aquela tela preta, né? Então o sleep é para controlar isso, para adormecer a CPU. Então ela não faz nada, tá bom? Ela não considera tempo nem nada. Aí você tem que dar um comando para ela voltar a funcionar, tá? Quando você usa o sleep. E o WDR é muito importante, ele é o watchdog. Ele é muito usado quando vocês forem criar dispositivos profissionais, por exemplo, em áreas de automação. Por quê? Porque ele é usado para quando der um defeito num dispositivo, ele dá um reset no
na sua CPU para ela recomeçar. Então, por exemplo, você está controlando um dispositivo, né? Uma linha de fábrica. Aí um determinado braço robô deu defeito. Aí ele fica esperando, né, um tempo que você vai colocar lá num registrador de Watchdog. E se ele passar desse tempo, se você tem se você colocou o comando WDR, ele vai resetar, ou seja, vai reiniciar a sua linha de fábrica ou acessar uma interrupção para dar tempo de você consertar, tá ok? Isso é uma coisa muito específica, tá? Em situações muito específicas, mas é importante você saber dessa existência. Bem, algumas explicações aqui rápidas, tá? O AND-I, como eu falei, ele faz o AND com a constante K. O CBR zera todos os bits do registrador RX dentro de um valor de máscara constante. É interessante você perceber que, em geral, o CBR só funciona para R16 e R31, tá bom? Só o CLR RX, que na verdade joga zero para todos os valores de bits do registrador, funciona para qualquer registrador. O CPI compara valores imediatos, o SBCI subtrai a constante imediata, tá certo? E joga o valor do carry também nessa subtração. O SBR seta todos os bits do registrador RX para 1, quer dizer, bota todos os valores como 1, dentro de uma máscara. Faz um ON, né, entre o RX e o M, e aí o que for 1 no M vai virar 1 no RX, tá bom? O SR seta igual, tá ok? É a mesma coisa que carregar 255 no RX. Você vê que alguns comandos, eles têm seus equivalentes. O sub-I subtrai o conteúdo do RX, né? Bota o RX menos K e joga tudo a resposta no RX. Tá? Lembrando que tudo que for imediato, exceto o SLR, não funciona para o R0 e R15. Bem, aqui uma explicação mais detalhada sobre o SREG. Tá? Aqui está o endereço do SREG na memória SRAM. Você vê que é o último registrador antes do, como é que se diz, da memória livre, a memória não nomeada, tá bom? Da SRAM. O I, ele habilita interrupções. Então, se você botar 1, ele permite interrupções. Se botar 0, ele não permite interrupções. O T, ele geralmente é usado instruções de load storage e, na verdade, são usados principalmente no BST, BLD, como fonte ou destino para um bit trabalhado. Quer dizer, é como se fosse um bit coringa que você pode usar. O H significa Health Carry. O que significa isso? Se você teve um carry dos bits 0 a 3, de 0 a 3 no número de 8 bits, ou de 0 a 7 no número de 16 bits, se você tiver um carry, esse flag H vai ser carregado com 1. Senão, ele vai ser carregado com 0. O S é o bit de sinal. Tá? Indica se o número é negativo ou positivo. Ele é um ou exclusivo entre o negativo, né, que indica um resultado negativo, e o V, que indica um overflow. Tá? O V indica o overflow em operações de complemento a 2, principalmente. O N indica que o resultado foi negativo puro. Tá? O S, na verdade, é usado para indicar sinal. Mas como o N já indica negativo, geralmente ele é usado para indicar sinal positivo, tá bom? O Z indica o 0, tá? E o C indica carry completo, ou seja, você tem um número de 8 bits, se foi 1 para o nono bit, então o carry vai estar ligado, tá? Aí ele vai ser usado naquelas instruções de número imediato com carry para adicionar ou subtrair. Bem, aqui são os comandos, tá? De cálculo, lógico, comparação de bits de rolagem, tá bom? Ou outro qualquer. E o bit que ele trabalha. Então, o Z
trabalhado, ele é afetado por todos esses comandos. O C é afetado por todos esses comandos. O N é afetado por todos esses comandos. O V é afetado por todos esses comandos e assim por diante, ok? Bem, isso encerra uma explicação sobre o assembly do ATmega. Esses comandos que a gente viu aqui, que estão aqui, esses comandos eles são os genéricos, tá? Eles servem para qualquer versão do ATmega. Algumas versões do ATmega podem ter mais comandos, tá ok? Mas esses são os comandos que são usados no ATmega em geral, tá bom? Então, sabendo usar esses comandos, você mexe com qualquer versão do ATmega, seja o Tiny, seja o 328, seja a família 168, seja o 2560 e assim por diante, tá ok? Ok, gente. Esse era o objetivo dessa nossa aula de hoje, falar sobre os comandos assembly. A partir da próxima aula, então, a gente vai ver exemplos práticos do uso do assembly para o ATmega, tá ok? Com alguns detalhes, a gente vai mostrando na primeira aula coisas mais simples, depois a gente vai sofisticando até ter controles mais sofisticados. Ok, gente, muito obrigado pela audição e participem aí das nossas aulas.